nome é Edio Silva Júnior, sou advogado e, juntamente com o Dr. Antônio Basílio Filho, o Dr. Jader Freire de Macedo Júnior, o Dr. Demétrios Barreto Teixeira e um conjunto de advogados, representamos as religiões afro-brasileiras no julgamento havido no Supremo Tribunal Federal no último dia 9 de agosto. Julgamento sobre abate religioso de animais. Eu quero, por meio deste vídeo, registrar que o julgamento do Supremo ganhou uma magnitude, um tamanho, um significado histórico, dadas as manifestações de rua havidas no país inteiro, nas capitais, nas cidades do interior, as manifestações do povo de Axé, em defesa da liberdade de culto, em defesa da liberdade de liturgia e em defesa da dignidade das religiões afro-brasileiras. Centenas de pessoas afluíram a Brasília no dia 9. Pessoas que viajaram horas de ônibus, de Porto Alegre, de Goiânia, de Belo Horizonte, pessoas que foram do Rio de Janeiro, lideranças importantíssimas de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, dos vários estados, não dá aqui para registrar todos os estados, mas gente do país inteiro estava no Supremo, presente no Supremo, na sala do plenário do Supremo e presente nas manifestações havidas na Praça dos Três Poderes. É esta presença, esta resistência, essa capacidade de resistência do povo de Axé que fez com que aquele julgamento adquirisse um significado histórico na nossa luta. E eu quero dizer também que naquela mesma semana, nos mesmos dias, estava havendo a Bienal do Livro de São Paulo, e vejam que interessante, um dos livros mais vendidos na Bienal do Livro foi o livro de autoria de um sacerdote respeitadíssimo. Eu não corro nenhum risco em dizer que é um dos maiores sacerdotes umbandistas brasileiros, que é o meu amigo querido Alexandre Comino. O livro do Alexandre Comino vendeu, vejam, foi um dos mais vendidos da Bienal do Livro. Portanto, o que eu quero dizer? O julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele criou a possibilidade para que nossa religião desse uma manifestação pública, visível, de resistência, de luta, de organização, de unidade. Definitivamente está enterrada essa história de que nossa religião não é unida. Tantas vezes eu ouço que a nossa religião não é unida. Nossa religião é unida, sim. Agora, as pessoas precisam ter uma causa, precisam ter liderança, precisam ter quem organize, quem mobilize, quem se disponha a chamar a luta, não é? Então, foram estas manifestações que fizeram do julgamento do Supremo um julgamento histórico. O que aconteceu no julgamento? O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, e quando um juiz pede vista, significa que ele quer examinar melhor a matéria, que ele quer apreciar melhor aquele assunto e, eventualmente, agregar ao pensamento dele, ou ao voto dele, alguma informação que ele adquiriu durante o julgamento. E, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes reconheceu que as falas dos advogados tiveram importância para que ele, então, resolvesse reestudar o voto dele, o entendimento dele sobre a matéria. O ministro relator, ministro Marco Aurélio, foi favorável às religiões afro-brasileiras. O ministro Fachin foi favorável às religiões afro-brasileiras e reconheceu na fala dele o racismo estrutural, a intolerância religiosa histórica que se abate sobre as religiões afro-brasileiras. Portanto, foi uma vitória parcial, uma vitória provisória, mas uma vitória parcial. Quais os próximos passos? Agora o ministro que pediu vista, ele vai examinar a matéria e espera-se que em breve ele então traga o voto dele a julgamento, e o julgamento então vai ser retomado com a manifestação do ministro que pediu vista e os outros 8 ministros que integram o Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos ter a consciência de que a luta continua,
a mobilização tem que continuar, e estas manifestações de rua, nós vamos precisar cada vez mais ir para as ruas, porque a intolerância religiosa vai aumentar, e o povo de Axé precisa estar cada vez mais unido, valorizar mais aquilo que nos une. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Quantos eventos eu já não fui em que as pessoas começam falando Motumbá para quem é de Motumbá, Saravá para quem é de Saravá, Mucuyu, é todo mundo macumbeiro. Quando a intolerância religiosa nos ataca na televisão, no rádio, quando o ódio religioso ele se refere a nós, ele não distingue. Não distingue inquice, vodum, orixá, caboclo, jurema. Então, a nossa religião tem que estar unida. Nós temos que valorizar mais aquilo que nos une. Eu vou continuar mandando informações a todos sobre o julgamento e quero mais uma vez aqui dizer da minha imensa alegria de ver o povo de Axé nos dias 8 e 9 de agosto, em pé, nas ruas, lutando, reagindo, resistindo, porque este é o caminho, esse é o único caminho para que um dia, a gente espera que seja em breve, nossa religião seja respeitada como qualquer outra religião. Um beijo no coração de todos.